Muito bom dia, senhor. Diga o seu nome completo. Tiago Nunes Dias. Tiago Nunes Dias, né? A sua qualificação, ela consta aqui na denúncia como sendo nascido em Paragominas, filho de Maria Júlia Nunes e Francisco Carlos Dias. Esses são seus pais? Sim, 5 de fevereiro de 88 é o seu aniversário, sim. data de nascimento. Quantos anos o senhor tem hoje? 37. 37 anos. E qual é a sua ocupação? Eu mexo na área da lanchonete. Pois não. Restaurante. O senhor tem filhos? Uma água. Eu tinha. Faleci. Pois não. Eu recebi. Vontade do senhor desejar uma água. Tiago, nós vamos... Além desse processo aqui, o senhor já respondeu algum outro? Não, nunca. Nós vamos entrar aqui nos fatos do processo e, a partir desse momento, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, tá? O senhor não é obrigado a responder as perguntas. Caso o senhor entenda por ficar em silêncio, isso é um direito seu, que não vai lhe prejudicar, tá? É um direito previsto na Constituição Federal. Tudo bem? Eu deixo registrado que foi assegurado o direito à entrevista reservada do denunciado com seus advogados presentes em plenário. Então, seu Tiago, a denúncia aqui do Ministério Público, ela diz respeito ao dia 22 de junho de 2019. Tá? O Ministério Público ele está lhe acusando de 3 crimes, cometimento de 3 crimes. E as minhas perguntas são bem diretas, bem fáceis de serem compreendidas. Eu gosto de falar olhando no olho, e aí a verdade vem à tona. Então, o Ministério Público está lhe acusando, em primeiro lugar, do crime de embriaguez ao volante, tá? Dirigir sob o efeito de substância entorpecente ou álcool. E isso daqui é a primeira acusação do Ministério Público. Eu lhe pergunto, o senhor confessa ou o senhor nega a prática desse crime? Sim. O senhor confessa? Confessa? Certo. Em relação à prática de porte ilegal de arma de fogo, essa é a segunda acusação do Ministério Público. O senhor confessa ou o senhor nega? Em relação a... Sim. O senhor estava nesse dia aqui com uma arma de fogo? Me recordo. E no dia daquele vídeo ali que o Ministério Público exibiu, o senhor estava com arma de fogo? Também não me recordo. Certo. O Ministério Público exibiu um vídeo. O senhor chegou a ver? Não. Esse vídeo? Não? Entendi. É um vídeo que mostra. Tá isso. Pode exibir? Aí o senhor observa e o senhor confirma se era o senhor ou não era o senhor nesse vídeo. É o senhor? O senhor está com arma de fogo aí? O senhor confessa a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo? Ou o senhor estava com essa arma e o senhor tem toda a documentação da arma? Tá, eu só gostaria que o senhor falasse. Não lembro. O senhor não lembra? Dos fatos. Certo, mas o senhor sabe que o senhor tinha uma arma naquela época. O senhor tinha arma ou não tinha? O senhor tinha ou o senhor não tinha? Tinha. A arma era legalizada? O senhor tinha todos os documentos para andar com ela? Tinha autorização do Estado, dos órgãos? Também não.
Então, o senhor confessa a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, né? E em relação ao terceiro crime, que é o crime de homicídio qualificado, o Ministério Público aqui está lhe acusando de ter sido o autor da morte da vítima, né? A dona Marleide Franco Barbalho. Segundo o Ministério Público, a dona Marleide teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo e o senhor teria sido o autor desses disparos. Aí eu lhe pergunto, essa denúncia é verdadeira? O senhor confessa ou o senhor nega a prática desse Eu não lembro dos fatos. certo? O senhor não se lembra dos fatos, então o senhor sabe que caso o senhor confesse e venha a ser condenado, o senhor terá direito a uma redução na sua pena, correto? Entendi. Então o senhor não se lembra dos fatos. Recordo. Eu Certo. estava muito bêbado, Uhum. tinha usado muita droga. Certo. Entretanto, ao longo desses anos, devem ter lhe contado o que foi que aconteceu. Em relação, A morte da vítima. O senhor, nesses anos todos, não buscou Não, informações para saber? ainda estou com alguns problemas, entendeu? Psicológicos, com ajuda. Pois não. Então, tudo bem. Então, só consignar em ata. O acusado confessou a prática do crime de trânsito, do crime do Estatuto do Desarmamento, e em relação ao homicídio, disse que não se recorda. Ok? Doutora promotora, tem a palavra. Obrigada, Excelência. Bom dia, Tiago. Bom dia. Eu sei que hoje é um dia difícil para você, também é um dia difícil para a família de Marlene, então eu vou ser muito direta com as minhas perguntas também. Não é meu objetivo. Então, agora, Excelência, eu gostaria de saber se vai ser utilizado para ele o silêncio parcial. Ele gostaria de responder somente as perguntas da defesa. A senhora se manifestou em relação a isso, doutora, no início? O senhor... mas a gente se manifestou, ele se manifestou no sentido de falar, né? Aí se a senhora quiser o silêncio parcial, nós entendemos que isso daí deve se aplicar a ambas as partes. A rigor, o nosso entendimento, respeitosamente, é no sentido de que as partes perguntam o Código de Processo Penal, é claro ao dizer que, após as perguntas do juiz, as partes irão esclarecer pontos. Então, somente há esclarecimento das partes do que foi perguntado pelo juiz. E no momento oportuno, Vossa Excelência não se manifestou. E aí eu pergunto para o Tiago. Tiago, o senhor deseja se manifestar, o senhor deseja responder às perguntas ou o senhor prefere ficar em silêncio? Em silêncio. É um direito seu ficar em silêncio? Daqui para frente, você não quer responder nada. É isso? Tudo bem. Então, considerando a manifestação do acusado neste momento de que deseja permanecer em silêncio pelo restante do interrogatório, resta então encerrado. Se a senhora tivesse se manifestado no início, nem o juiz não fez perguntas, apenas ele foi responder. Não, doutor, já com a devida venha, eu já tinha passado da parte da qualificação há muito tempo. Após a qualificação, o juiz diz: o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, vou entrar nos fatos. Aí a qualificação já acabou há muito tempo. Eu fiz várias perguntas para ele aqui a respeito dos fatos e a qualificação tinha acabado há muito tempo. Então, a senhora tem que fazer a impugnação devida e manifestar o direito da defesa no momento adequado. Tá? Então, está encerrado a qualificação e o interrogatório em respeito à manifestação do acusado de que deseja permanecer em silêncio. O senhor também não deseja responder as perguntas dos jurados? Direito ao silêncio, não é isso? Pois não. Então, encerrada a qualificação e interrogatório. Pode parar. Doutora Bianca, podemos seguir?
Bom dia, senhor. Diga o seu nome completo. Bom dia, doutor. Emerson dos Passos Moreira. Eu, Emerson dos Passos Moreira. Consta aqui a informação de que o senhor seria policial militar. O senhor confirma isso? Sim, senhor. Qual é a sua patente e seu batalhão? Terceiro sargento, eu sou do 19º Batalhão, mas estou destacado em Mangueira. Certo. O 19º Batalhão é de Paragominas? Mas estou aqui trabalhando em Mangueira. Certo. Então, sargento, seja bem-vindo. O senhor foi chamado como testemunha do Ministério Público, nesse caso, que apura a morte da vítima, Marleide Franco Barbalho. Certo? O senhor trabalhou nessa diligência como militar? Sim, senhor. Vamos ouvi-lo, então, de forma compromissada com a lei, com o dever de dizer a verdade, sob pena do crime do falso testemunho, certo? Testemunha advertido e compromissada à disposição do Ministério Público e depois do defeito. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos os presentes, a plateia, os nobres jurados, os colegas advogados que estão aí, a Excelência, senhor juiz. Como ele mesmo disse, é a minha primeira vez aqui em São Miguel do Guamá, e é um prazer estar aqui para começar o nosso dia de trabalho hoje. Bom dia também a Tiago, que é o réu desse processo. Bom dia, Emerson. Bom dia aos policiais que estão aqui fazendo a nossa segurança. Vocês devem ter ouvido meu nome, mas meu nome é Bianca Davi, eu sou promotora. Hoje eu trabalho lá em Castanhal. E como meu sotaque entrega, eu já não sou daqui, então vamos logo tirar isso do caminho. Eu sou paraibana, mas já estou morando aqui no Pará faz um ano e é um prazer estar servindo à sociedade paraense. Esse caso, só para fazer o introito, Emerson, antes que eu comece a te perguntar, foi um crime ocorrido lá em Paragominas. E ele veio ser julgado aqui, a gente vai tratar depois, porque ele foi desaforado. Eu vou explicar aos senhores o que é isso. Mas só para explicar que quando o Emerson falar nomes de ruas, nomes das pessoas envolvidas, não é ninguém daqui de São Miguel, certo? Mas que os senhores tenham isso em mente. Então vamos lá. Bom dia, Emerson. Tudo bem? Doutor. Acho que estava escutando bem, né? Está bem próximo aqui. Emerson, a gente vai tratar de fatos ocorridos no dia 22 de junho de 2019. Então, eu sei que faz bastante tempo, né? E talvez seja pedir um esforço demais da sua memória. Mas, primeiro, eu queria situar todo mundo em relação a esse crime. A vítima, a senhora Marleide Franco, você pode contar para a gente o que foi esse crime, o que foi que aconteceu? Eu posso contar a partir do momento que nós sabemos que o ocorrido lá em Paragominas. Eu estava trabalhando em Aurora, Aurora do Pará? Aurora do Pará, quando a gente ficou sabendo que o acusado tinha saído da cidade, numa Toro Branca, né, juntamente com alguém, né, e a gente montou uma caravana na BR, né, próximo ao posto lá, então a gente se deparou lá com a Toro, né, a gente fez um acompanhamento da viatura e a gente fez uma abordagem e a gente fizemos a revista, né, no rastro, e assim que ele se identificou, então a gente, né, juntou todos os nomes, né, que a gente já tinha conhecimento e de lá a gente foi para a delegacia sem tipo de problema. Certo. Emerson, em relação ao crime do qual ele estava fugindo, o que foi que aconteceu? Mesmo que o senhor não tenha visto, eu peço só para a gente ter uma noção do que foi que aconteceu. O que a gente ficou sabendo foi que o assassinato que ele tinha cometido em Paragominas. E o senhor lembra alguma circunstância desse fato, do que foi comentado na cidade? Não, porque como eu não estava em Paragominas, né, a gente ficou assim, sabendo por altos, né? Entendi. E aí a gente só fez mesmo a interceptação do veículo em Aurora e de lá automaticamente a gente foi para a delegacia quando veio o problema. Entendi. E ele estava numa Toro Branca, era? Nesse veículo aí, estava ele e o pai dele. O pai dele. O pai dele.
E quando vocês conversaram com o pai dele falou que eles estavam saindo da cidade no dia do crime. Na verdade, a gente fez uma abordagem, né? A gente não indagou muita coisa, né? Só constatamos que era o acusado, né? Logo em seguida, a gente passou para o pai dele, né? Ele comentou. E no final, simplesmente, a gente fez a condução para a delegacia de ordem. Certo. Vocês encontraram alguma coisa diferente no carro? Alguma coisa que não é comum, não é habitual? A gente encontrou uma certa quantia em espécie. O senhor lembra do valor? Não, não recordo, não. Lembra se foi mais de R$ 1.000? Recordo. Não recorda? 2.000? Calma, então. Tudo bem, eu sei que faz muito tempo. E quando vocês efetuaram essa parada no carro, eles disseram para onde eles estavam indo? Eu não recordo, cara. Não recordo. O Tiago, ele estava normal, parecia estar uma pessoa assim, normal, com as faculdades normais, está no exercício normal. Não, ele aparentava estar bem desconectado, né? Sob influência de alguma droga, Álcool de ou álcool, droga. né? Coisa assim. Certo. Ele falava com os senhores? Conseguia se exprimir? Não, ele Tudo foi conseguia- tratado com o pai Não dele. conseguia se expressar um pouquinho, estava saber ser feito, né? Estava meio droga e tal. Geralmente era o pai dele que falava. Ele fala, o senhor lembra se ele estava com o banco abaixado, com o banco levantado no carro? Detalhes, eu não. Não lembra, né? Emerson, tem algo que eu não te perguntei que tu achas que é importante acrescentar? Tá certo, então, muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Sem mais perguntas essa vez. Tchau. Doutores da defesa, tem a palavra. Bom dia a todos. Obrigada, Excelência. A defesa agradece aos jurados pelo compromisso que hoje estarem aqui e saúda a nobre representante do Ministério Público Estadual, o nobre magistrado com quem eu já tive a oportunidade de ter trabalhado lá em Cametá, há um tempo atrás, a doutora Bruna e os demais servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, oficiais de justiça, os policiais militares, outros exemplares polícias que estiverem aqui. Te agradeço. Saúde ao réu. Testemunha, muito obrigada pelo compromisso, à plateia e aos colegas da defesa. Seu Emerson dos Passos. O senhor aparece nesse processo como um policial militar que conduziu, né? Condutor da viatura que fez ali a condução do Tiago. A defesa, ela quer esclarecer aqui um ponto. Se não se recorda, apesar de já ter decorrido um certo tempo, 7 anos, se no momento lá dessa prisão, o Tiago, ele resistiu, ele tentou fazer alguma... tentou agredi-los, algo nesse sentido. Não, eu tô. Não houve nenhum tipo de resistência. Nem por parte do pai dele, nem por ele. A partir do momento que os senhores avistaram o carro, eles já pararam e... Sim, o carro. Sim. A gente fez assim que a gente identificou o carro na BR, a gente fez um acompanhamento e logo em seguida a gente deu, digamos, giroflex, né? E jogamos luzes para que ele pudesse parar no acostamento, parou. E foi feita a abordagem normal, como de praxe. Depois a gente fez a revista nele lá. Em seguida a gente conduziu para a delegacia. Sem nenhum tipo de problema.
Certo, seu Emerson. A defesa tinha elaborado umas perguntas que já foram respondidas e coincidiram com as mesmas perguntas que a autora lhe fez. A defesa agradece muito a sua participação. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigada. E está satisfeita a defesa. Seu Emerson, só para a gente entender essa dinâmica, na época o senhor trabalhava em Aurora, 2019, né? O senhor estava de plantão lá em Aurora. Veja o seu microfone, então. Aperta aí o botãozinho para ligar. E houve acionaram o policiamento de Aurora para fazer barreira lá em busca de um veículo, foi isso? A gente tomou conhecimento através de redes sociais. Certo. E aí a gente fez uma campanha ali, próximo ao posto, onde tem um posto de combustível na saída da cidade. Certo. Foi quando a gente avistou esse veículo que passava por lá. Quando vocês avistaram o veículo, quem é que estava dentro do veículo? Olha, era o acusado e o pai dele. O acusado que o senhor fala é o cidadão, o seu Tiago, que está sentado aqui? Isso, exatamente. O senhor reconhece ele? Não, Não, reconhece que eu digo, o senhor lembra dele? a fisionomia não. Certo. Então, quem ia no veículo era o acusado e o pai dele. Exatamente. O senhor se recorda de quem estava dirigindo esse veículo? O pai dele. Algum dos senhores jurados deseja reperguntar a testemunha? Sem manifestação, então, dos jurados. Muito obrigado, seu Emerson. O senhor está liberado, sargento. Bom dia, um bom trabalho. Obrigado. Bom dia, senhora. Bom dia. Qual é o seu nome completo? Jeane Ribeiro da Cunha. Jeane Ribeiro da Cunha. Dona Jeane, a senhora é parente, amiga ou inimiga do seu Tiago Nunes Dias, o acusado, que está sendo julgado no dia de hoje? Eu me considero uma pessoa amiga, porque, na verdade, eu trabalho para ele, né? A gente conheceu em 2019, e desde então, tenho uma amizade com ele, mas é profissional. Com a família também? Com a mãe dele, somente. Assim, a gente convive diariamente em termos do trabalho, somente. Certo. Então, nesse caso, a senhora vai ser ouvida na condição de informante, tá? À disposição das partes, Ministério Público, primeiramente a defesa, posteriormente o Ministério Público. Bom dia, dona Giane. Eu sou Elisângela, advogada de defesa do Tiago. A gente gostaria de perguntar à senhora, mais ou menos a senhora tem mais ou menos em mente, quanto tempo a senhora conhece o Tiago? Desde 2019, a senhora falou da pouco, né? Sim, como eu informei anteriormente, eu conheço o Tiago desde 2019, quando eu fui trabalhar a primeira vez com ele, que no ato da situação, ele ainda era casado com a Dariana, e eu já tinha um pouco mais de proximidade com ela. Desde então, agora eu tenho um pouco mais de proximidade com ele, pelo fato de estar trabalhando com ele atualmente, com a família. A gente conheceu ele exatamente de 2019 até o exato momento. Na época desses fatos, a senhora então já trabalhava lá. Assim, se a senhora está querendo dizer do fato do ocorrido, Ele está sim. sendo acusado. Sim, estava com ele. Diga responda sua pergunta. Quanto é o Tiago, assim? Você está falando em termos de personalidade? Como era o tratamento dele com a senhora na época dos fatos? Comigo, em geral, posso falar com termos de chefe ou pessoal? Não, eu estou falando que em termos de chefe, ele sempre foi uma pessoa, como eu falei, também eu não tinha muita proximidade com ele, eu tinha mais com ela,
mas como posso dizer, ele é uma pessoa bastante comunicativa, é um bom chefe, não só para mim, mas como os demais funcionários que ele tinha, né? É uma pessoa bastante comunicativa, é uma pessoa, não posso falar muita coisa, assim, em termos de pessoal, né? Mas como é diário, ele é uma pessoa normal, uma pessoa muito conhecida, conhece muitas pessoas conhecem ele, é uma pessoa bastante carismática, uma pessoa que conhece, aquele tipo de pessoa que conhece todo mundo conhece ele, basicamente isso. A senhora sabia se de algum fato, né, que ele tenha se envolvido assim, de briga, confusão com alguém? Não, eu nunca soube de briga, confusão, não. Eu sei, assim, que ele é bastante comunicativo e todo mundo conhece ele. E é aquele tipo que todo mundo gosta, aquele tipo de pessoa que todo mundo gosta, ele é esse tipo de pessoa. Entendi. Com a senhora lá, enquanto essa relação profissional, ele chegou a algum momento a esboçar algum tom de autoritarismo e advertiu de forma constrangedora? Não, nunca presenciei, nem comigo, nem com os demais funcionários. Nunca presenciei esse tipo de comportamento dele, da parte dele, nem pessoal, como profissional, como chefe, e nem pessoal. Nunca presenciei. Angiane, a senhora, que começou a trabalhar lá em 2019, nesse período, a senhora presenciou alguma situação lá no estabelecimento, como furto, roubo, ou assim, chegou ao seu conhecimento algum episódio traumático que eles vivenciaram lá nesse garotão lanche? Sim, bastante, na verdade. Na época que do acontecido, sim, várias vezes. Ele pessoalmente foi furtado, roubado, ele pessoalmente, né? E o estabelecimento, por várias vezes, sim. Entendi. E assim, diante desses episódios de infiltração de bens, a senhora notou alguma diferença do Thiago, vamos supor, antes e depois na personalidade? A senhora notou algum ânimo diferente? A senhora está falando em termos de comportamento? Sim, Sim, mudança de comportamento, de humor, é isso que você está querendo dizer? Sim, sim. Ele, porque a senhora falou que ou é uma pessoa comunicativa, que falava com todo mundo, que nunca se tratou mal, tratou outros personagens mal, de forma inadequada. Porém, diante desses episódios de vários roubos lá no estabelecimento dele, também de roubos pessoais, também furtos, a senhora, diante dessas situações, que ele foi vítima do estabelecimento dele, a senhora percebeu assim, uma mudança, como eu posso dizer, dar um exemplo, uma pessoa ansiosa, temerosa, aquela pessoa que está aqui, mas, por exemplo, se chega alguém que ela já não conhece, já fica em sinal de alerta? sim, bastante. Ele ficou meio que, ele ficou mais nervoso, e assim, questão de prevenção, ele ficou mais ligado, ficou mais antenado. Ou em estado de alerta, né? Isso, exatamente, essa é a palavra, estado de alerta, sempre muito ligado, sempre muito antenado, ele ficou um pouco mais fechado, digamos assim, mesmo em questão de insegurança, ele ficou mais observador, não ficou tão mais, assim, mais à vontade, ele ficou mais realmente Dona Jeane, quantos episódios assim desses assaltos que a senhora está falando, quantos episódios aconteceram mais ou menos? eu tenha presenciado, eu não estava no ato, mas dele pessoalmente foi um, né? Dele pessoalmente, eu tinha acabado de sair do estabelecimento, aconteceu. E furtos, se eu não me engano, também na época que eu estava, acho que foram uns dois ou três, eu não estou bem certa da quantidade, mas foram uns dois ou três, mais ou menos assim. Quando isso ocorria, eles buscavam a delegacia de polícia, faziam registro de ocorrência? Olha, eu não me recordo bem não recordo bem dessa situação. A senhora conhece, a senhora sabe que foram dois ou três furtos, mas a senhora tem noção se eles fizeram pelo menos um registro? Realmente eu não tenho essa recordação, vai. Ah, bem. Doutor, E também, para finalizar, a senhora já viu, Tiago, quando eu falo já viu, nesse período, ele armado lá dentro do estabelecimento com uma arma, seja aqui no pós, seja lá no estabelecimento?
que era o lugar que a senhora convivia com ele, né? Uma relação lá no trabalho. Né? Lá, a senhora viu alguma vez ele armado? Você não quer dizer portando algum tipo de arma? Qualquer tipo de arma, não. Nunca vi. Essa informação eu não tenho, porque realmente eu não vi. Nunca vi. Com excelência, a defesa está satisfeita. A defesa está. Não, doutor, porque tem uma. Bom dia, dona Jeane. Olha, conselho de defesa. Em algum momento, ou a senhora soube, teve um bom conhecimento, se o seu Tiago passou a usar drogas, ou bebidas alcoólicas, que alterasse o seu estado. Bebidas alcoólicas, sim. Essa informação eu tenho, porque realmente, né? Sim, agora em termos de uso de alguma droga ilícita fora bebida, eu não tenho essa informação. Só antes de passar a palavra para representante do Ministério Público, sobre a questão do BO, que o magistrado que manifestou perguntando à senhora, embora ela não tenha conhecimento, mas a defesa juntou nos autos já há um tempo, já que foi, esse documento foi até deferido pela antiga juíza que presidia esse processo, a doutora Cátia Morim, e lá consta uma denúncia do roubo, que ele foi vítima. A senhora teria o ID aí, doutor? A gente tá Tenho, sim. É o ID 1002. Aí é o ID que a juíza deferiu, a juntada. E o ID da defesa é o 9856 98 56 56 2562. 562. E o que a juíza deferiu? É o 1002 Ok, 28 ok. 920 de 6 de setembro de 2023. Tá bem. A defesa juntou os documentos, entre eles a denúncia desse processo de roubo, e a defesa posteriormente deferiu essa juntada. E nesse documento também a defesa juntou algumas fotos do Thiago, alguns documentos que ela vai expor. Certo. Daqui a pouco no debate para a senhora. Obrigado, Mas a doutora. defesa agradece a sua participação, que Deus abençoe. Muito obrigada, a defesa está satisfeita. Doutora promotora. Obrigada, excelência. Bom dia, Jeane. Tudo bem? Bom dia. Jeane, a gente está aqui para tentar entender melhor as circunstâncias do crime ocorrido no dia 22 de junho de 2019. O homicídio qualificado que ceifou a vítima de Marleide Franco, lá em Paragominas. A senhora é de Paragominas? Sim, sou de Paragominas. Nasceu e cresceu lá. Não, na verdade eu não nasci e cresci em Paragominas. Estou há 18 anos em Paragominas. Já é paragominense. Não Praticamente. paragoiense, com certeza. Conhece mais que eu, com certeza lá. A senhora ainda trabalha no Garotão Lanches? Não, no Garotão Lanche não, porque eu entrei uma outra empresa. Trabalho com o Thiago, porém não é no Garotão Lanche, é uma outra empresa hoje em dia. E qual é a empresa que você trabalha para ele? Eu trabalho no Júlia Salgado, sabe? Hoje em dia é Júlia Salgado. Como é o nome? Júlia? Júlia Salgado. Então o Garotão se chama Júlia Salgado hoje. O Garotão é uma empresa. Continua existindo. Isso. Ah, Porém, Júlia Salgado é uma outra empresa. entendi. E a senhora trabalha como? Qual é a sua função? Bom, a função digamos que função de um pouco de cada, né? A gente trabalha, é uma empresa pequena que está começando, recomeçando, na verdade. Então, somos só 3 pessoas, eu, ele e a mãe dele, né? Somos só nós 3. E, basicamente, a gente faz tudo um pouco, né? Entendi. Atendimento, tudo um pouco. Entendi. E o Garotão continua sendo da família? Ou passou o ponto, alguma coisa assim? Não, o Garotão não continua sendo da família, já é de uma... Eu não sei se posso... É da esposa. Da Daiane. Isso. Não tem problema, não. Eu só quero entender quantos estabelecimentos eles têm, só isso. É porque, na verdade, era uma história. Claro, doutora. Pela ordem. Obrigada pelo espaço. Sobre essa questão, como eu sou a defesa dele, eu cheguei a conversar um pouco com a mulher. Com a prisão do Thiago, houve, infelizmente, a separação do casal. Ela perdeu o bebê que esperava, porque ficou no estado de depressão. O bebê, perdeu o bebê, eu acho que ela já estava no 6º mês. E diante da perda do bebê e da prisão, eles acabaram se separando.
E nessa separação de bens, o Tiago ficou com a casa, que era do casal, e a empresa, que é esse garotão lanche, ficou com a ex-esposa. Perfeito. Então, atualmente, quem é a dona, quem é a sócia, a gerente, sei lá como fala, que eu não entendo muito de direito empresarial, eu gosto só do penal, ela é a dona, a gerente. É a dona, né? É a dona, Entendi. e ele não tem mais relação com essa razão social. Ele está, Entendi. como ela falou, recomeçando nesse Júlia Salgado. Júlia É a mãe a dele, filha né? que está licenciada. Entendi. Perfeito. Jane, a senhora conhece o senhor Tiago desde 2019, né? A senhora conhece algum apelido, como ele era chamado pelas pessoas lá em Paragominas? Eu conheço ele como Tiaguinho, né? Na verdade, eu conheço ele como Tiago. Na verdade, eu não gosto de chamar ninguém por apelido. Eu sempre gosto de chamar as pessoas pelo nome. E eu particularmente, chamo ele por Tiago. Entendi. A senhora, os amigos dele de bebida, de droga, não chamam ele de nenhum nome. A senhora sabe. Chamo Tiaguinho. Tiaguinho, né? Certo. A senhora sabe a diferença entre roubo e furto? Não é juridicamente, não, do popular mesmo, assim. Se a senhora foi furtada, a senhora sabe o que é? Se a senhora foi roubada, a senhora sabe o que é? Isso não é prova, a senhora pode responder do que a senhora acha que é. Bom, furto é o que é uma tentativa, porém não foi levado, é isso. E roubo é uma coisa que foi armada e basicamente foi levado ao Metade, 50%. O roubo, ele é cometido, de acordo com o Código Penal, com violência ou grave ameaça. O roubo. Então, por exemplo, a pessoa lhe dá um soco, a pessoa diz, eu vou matar você. A pessoa está armada com arma de fogo, com uma faca. Isso é o roubo. O furto é quando a pessoa vem, por exemplo, estou tranquila andando no ônibus, meu celular está no meu bolso. A pessoa vem, tira o celular do meu bolso, eu nem percebi. Isso, deixa a minha garrafa aqui, vou lá no banheiro. Quando eu volto, sumiu minha garrafa. Isso é furto. Entendeu? Sim, entendi. Então, minha pergunta para a senhora é: quantos roubos o Tiago sofreu? Roubo apenas um. Um roubo. Um roubo. E se você falou que apesar de eu mandar uma arma, aposta para uma pessoa, para um cidadão, e é obrigada a dar o seu objeto, então isso é um roubo. Então, isso foi um roubo. Ele teve um roubo. Um roubo. Quando? Não sei dizer exatamente, porque faz tempo e eu não lembro assim a data, né? É. Mas houve um roubo. E furtos eram na loja. Furto, sim, que quando eu entro dentro de um estabelecimento que não foi convidado e pega alguma coisa, É né? furto. É furto. Isso. Então aconteceram. Eu não lembro exatamente quantos, mas foi de um ou dois, eu não lembro bem, mas só que foi mais de um. Entendi. A senhora chegou a ser furtada ou roubada alguma vez na sua vida? Sim, já roubado. Já roubada, né? Também. Não deseja a ninguém, é horrível. Não, Né? Isso. É lá em Paragominas isso aconteceu. Entendi. E no estabelecimento, o pessoal furtava o quê? objetos pequenos, coisa Tipo o quê? botijão, coisa pequena, liquidificador, Entendi. coisa que dá para Tava a mão e a pessoa pegava. Isso, exatamente. Entendi. Certo. Só um minutinho, tá? A senhora disse que o Tiago é muito conhecido, popular na cidade, né? Que é o cara carismático e tal. A senhora sabe por que é isso? Ele sempre foi assim? Bom, eu não conheci o Thiago antes de 2019, né? Depois que eu conheci ele, eu não sei exatamente por quê. Eu acho que tem pessoas que têm um dom para isso, né? verdade. Tem pessoas que têm um dom para chamar pessoas. Eu, particularmente, sou social, não gosto de muita gente. Mas tem gente que tem esse dom. Eu acho que ele é uma dessas pessoas, Entendi. entendeu? E pelo fato também de se eu fosse definir o Thiago com uma palavra, que apesar de que isso não é possível de definir nenhum tipo de ser humano como uma palavra, eu definiria ele como uma pessoa generosa. Entendi. Ele é uma pessoa muito generosa. Isso eu presenciei por várias vezes a generosidade dele, sabe? Então particularmente, eu posso definir ele assim, não totalmente, mas eu definiria ele como uma pessoa generosa. Entendi. O fato dele ter um estabelecimento no centro da cidade fazia com que ele fosse mais conhecido, o movimento lá era grande? Sim, bastante, mas eu acho que não é só isso que nem eu tô falando. Uma coisa dele. Dele né? mesmo. Isso, entendi. A senhora conheceu o pai do Tiago, o senhor Francisco? Sim, conhece. Ele é gente boa? Olha, sim, é igual o Thiago, na verdade. Entendi. Já vem, acho que vem de família, eu acho, essa coisa de chamar pessoas e ter conversa com muita gente, eu acho que vem de família. A senhora diria que ele é um homem sério, trabalhador?
Sim, nossa, muito trabalhador. O pai dele. O pai Isso, dele. o seu Francisco. Bom, eu não tenho convívio assim para dizer assim, eu confirmo que isso, né? Mas sim, o pessoal não precisa dar um tipo de trabalho como qualquer outro, eu acho. Excelência, eu peço autorização para mostrar um vídeo, para ela dizer se ela reconhece se é Tiago no vídeo. Posso mostrar ela? É um vídeo que está nos autos, doutora. É a mídia. Eita, agora o ID. É um dos vídeos da loja do Dia dos Fatos. Só para a senhora me dizer, dona Jane, se a senhora reconhece o Tiago aqui, nessa imagem. Fala qual é o ID, eu coloco aqui. Esse senhor aqui que está com a Qual camisa é o preta. ID? Ele coloca aqui para a senhora. Ah, não, perfeito. Deixa eu. Aí vai demorar mais um pouquinho, assim, porque eu renomeei os vídeos, aí eu perdi um pouco o ID. Só um minutinho, tá, gente? Agora eu vou pedir os 3 minutos da paciência de vocês para eu encontrar aqui o ID. Pode. Ele passaria aí a doutora. Água para testemunha, por favor. Tenta para mim o ID 452-91696, por favor. É porque meu computador não conseguiu conectar na Wi-Fi daqui. Aí eu vou rotear do meu celular para confirmar se é esse. É esse aí. Esse de camisa preta e boné virado para trás, Jane, que vai aparecer logo depois. É o Thiago? Ele foi pegar alguma coisa ali e ele vai voltar. Ainda não é esse, que esse é careca. É o que tá atrás ali. Tá vendo? Não tá a setinha. Aí, deixa só ele vir mais para frente. Aí. É ele segurando essa arma de fogo? É ele, Jane? Sim, sim, é ele que estava segurando a arma de fogo prateada. Sim ou não, Jane? Sim. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada. Um dos senhores jurados deseja fazer alguma pergunta para a testemunha? Pergunta por escrito, pois não? Seria amigo, você fala amigo do acusado? A senhora conhece algum amigo do acusado que faça uso ou que fez uso de drogas junto com ele? Não tenho esse conhecimento. Satisfeito? Alguma pergunta mais dos senhores jurados? Como é que era o tratamento do Tiago com os clientes? Nossa, excelente. Muito excelente. Muito brincalhão, muito comunicativo, como eu já falei anteriormente. Não só dos clientes, como em demais pessoas no diário dele. Sempre foi muito carismático, muito educado, muito brincalhão. Satisfeito? Quem foi o jurado que perguntou? Satisfeito? Outra pergunta? Foi não.
quando havia algum contratempo, algum problema lá na lanchonete, como é que ele resolvia a questão com o cliente? Eu nunca presenciei nenhum tipo de alguma coisa desse tipo, né? Não, nunca, não posso falar porque realmente nunca presenciei nenhum tipo de situação que viesse por prejudicar tanto o cliente quanto qualquer outra pessoa. E se houvesse, eu tenho certeza que ele ia resolver da melhor forma possível, conhecendo mais ou menos a personalidade dele. Satisfeito? Perguntas. E o jurado perguntou se ela conheceu o acusado em virtude do acontecido. Não, ela já trabalhava lá na lanchonete antes. Não entendi. Só esclareça lá. Esses fatos aqui se deram em 22 de junho de 2019. Antes de 22 de junho de 2019, a senhora conhecia ele há quanto tempo antes disso? É, certo. Esses fatos aqui se deram em 22 de junho de 2019. A senhora conhece o Thiago desde quando? Desde 2015, desde 2017? Não, eu conheci o Thiago. Ou só conheceu ele depois? Não, eu conheci o Thiago em 2019. Não lembro o mês nem exatamente a data, mas eu conheci um ano de 2019. Certo. Antes eu não conhecia. A senhora conheceu ele antes ou depois do fato? Antes do fato. Certo. Satisfeito? Como era o comportamento dele nesse período? Ela já respondeu isso daqui. Ela disse que era um comportamento elogiável, né? A senhora falou. Deixa eu elogiar. Alguma outra pergunta? Alguma outra pergunta, senhores jurados? O senhor está satisfeito? Deseja continuar a pergunta? Satisfeito? Então, a senhora Jeane Ribeiro da Cunha está liberada. Um bom dia para a senhora, tá? Os doutores desejam tempo de entrevista reservado? Pois não. Então, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos.
Bom dia, senhor. Bom dia. O senhor foi chamado aqui como testemunha do Ministério Público. Consta aqui que o senhor seria Rafael Souza de Freitas, policial militar. Perfeito. Correto? Qual é a sua patente e o seu batalhão? Cabo da Polícia Militar, 19º Paraguai. Certo. Então, seja muito bem-vindo, policial. O senhor trabalhou nessa diligência como militar? Sim, eu estava presente. Certo. Então, desta forma, nós vamos colher o seu depoimento de forma compromissada com a lei, com o dever de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. Tudo bem? Perfeito. Testemunha advertido e compromissado à disposição das partes. Obrigada, Salissa. Bom dia, Rafael. Tudo Bom bem? Rafael, tu és de Paragominas? Sou natural do estado do Maranhão. Ah, entendi. Mas moras em Paragominas. Esse crime aconteceu em 26 de junho, perdão, 29 e 2 de junho de 2019. É que, para nós nordestinos, São João é uma grande data. É dia 26 é dia de São João. Junho só foi São João. Mas vamos lá, Rafael. Dia 22 de junho de 2019. E eu sei que você não presenciou o crime, mas eu queria que, se o senhor se lembrar, o senhor contasse o que foi esse crime lá em Paragominas. O que soubemos foi que a vítima, no caso, ia fazer uma consulta, uma ótica na frente. No caso, o réu teria se incomodado, né, com o farol da moto e teria disparado contra a vítima. Isso era que horas, mais ou menos? Por volta das 5, 6 da manhã, salvo engano, não tenho certeza. Entendi. Ela estava indo fazer uma consulta médica na ótica, chegou de moto e ele atirou nela, é isso? Ela teria que fazer uma curva, no caso, o farol teria pego na face dele, ele teria, talvez, de forma mais aceitável, embriagado, não gostou e teria efetuado o disparo. Isso foi o que chegou para a gente. Certo. E na cidade de Paragominas, esse crime gerou uma comoção, gerou uma mobilização, do que o senhor se recorda? Sim, de certa forma, não tem como, né? Foi bem chocante para a cidade. Entendi. Houve uma revolta, assim, Houve uma revolta, né? de certa forma. Entendi. E a família do réu é uma família conhecida lá em Paragominas, eles são empresários, o que é que eles trabalham? Os uniformes são conhecidos, sim. Lojas, tem esse lanche em frente ao banco, e mais algumas outras postas que não sei precisar. Esse lanche é o Garotão Lanches? Perfeito. Isso. Aí fica numa rua importante de Paragominas, é uma rua pequena, como é? Bem importante. Ele fica bem no cruzamento, onde fica uma agência bancária, essa ótica para você fazer, esquina o lanche. Enfim, é bem Uma área movimentada na cidade, né? Entendi. Certo. E ele é o proprietário desse Garotão Lanche. a pedido dos pais. Certo. Mas é da família, né? Entendi. Certo. Só queria situar mesmo os fatos, Rafael, só para a gente entender. E o senhor participou da diligência de prisão dele, não é isso? Isso. E o senhor pode me contar como foi que aconteceu, onde é que vocês estavam, para onde ele estava indo, os detalhes. Fomos informados que eles estavam se evadindo a direção Belém. Eles quem? Pai e o faculdade, Certo. tá? Direção Belém. Nos posicionamos na beira da BR, Aurora do Pará. Certo. Tá? Quando passou, o veículo que tinha sido informado que seria uma Toro branca, com vidros abaixados, apenas o motorista, aparentemente, né? E por ser um carro não tão comum, e sabíamos que seria uma Toro branca que Ainda mais em 2019. Né? perfeito. Então, fizemos o acompanhamento. Demos a ordem de parada, não foi respeitada. Continuamos 2 quilômetros posteriormente. Eles pararam. Desceu o primeiro pai. Como é a ordem de parada que o senhor normalmente dá? Qual é o veículo que o senhor falou? O Toro branco. É Fiat Toro, é aquela que é Fiat Toro branco. estilo caminhonete, Isso, né? perfeito. É como se fosse a S10. Isso. São 4 portas, no caso, né? Certo. Só para situar o tipo de veículo. Ok. Ao contrário. Obrigada, doutor. E aí, como é normalmente essa ordem de parada que vocês dão? Então, giroflex, né? Que nós utilizamos. Questão também vocal, né? Só que é bem difícil para ouvirem, acredito. Sirene, os padrões da polícia militar. E mesmo com todos esses Não.
detalhes eles não pararam. Não pararam. Inclusive, estava com a janela aberta. Ele disse que é mais fácil para visualizar e ouvir, né? Entendi. Mas mesmo assim não pararam. E eles vieram parar quanto tempo depois? 2 km depois. Que são 10 minutos. Entendi. Entre Aurora e Manduí. Perfeito. E quando finalmente eles pararam, o que aconteceu? Desceu o primeiro pai, Certo. tá? Mas já desceu bem consciente de que estava, né, algo errado. Uhum. Perguntamos pelo filho e veio o filho em sequência, descendo na porta do passageiro. E Mas não esbanjou nenhuma reação. Entendi. Mas o senhor falou que a distância não parecia que tinha 2 pessoas no carro. O senhor falou que parecia que tinha só uma. O banco estava reclinado, é? Não percebi. Acredito eu que ele poderia estar curvado. Ali meio que no colo do pai, algo do tipo. Deitado. Filho que o senhor falou que desceu, o senhor reconhece sendo o seu Tiago, que está presente ali? Se levantasse. É o próprio. Doutor. Obrigada, doutor. E nesse momento, quando teve a ordem de parada, o que foi que aconteceu? Desce primeiro o pai, já ciente do que estava ocorrendo, perguntamos pelo filho, ele está no banco de passageiro, demos a ordem para que o filho descesse, também o filho desceu, vamos para cá e fizemos o procedimento que compete a polícia militar. E no carro, os senhores encontraram o quê? Absolutamente nada. Com relação a ele, ilegal, algo tipo Entendi. armas, não. Os senhores encontraram alguma quantia em dinheiro? Não recordo exatamente, mas recordo pertences do mesmo, como uma pulseira, um anel, algo do tipo. Dinheiro, o senhor não recorda. Não recordo. Certo. E quando os senhores fizeram a abordagem, disseram do que se tratava? Eles esboçaram alguma reação? Confessaram? Negaram? No caso, ele estava bem, assim, aparentemente embriagado. Né? Então, teria feito uso de alguma substância que não sabemos precisar. O pai está um pouco mais calmo, mas não houve resistência. Eles disseram para onde eles estavam indo, por que estavam saindo de Paragominas exatamente naquele dia? Não disseram. Não disseram. Não disseram o destino da viagem, nada. Sabíamos que era a direção da lei, mas eles não chegaram a falar para onde ir exatamente. Entendi. Eles disseram, perdão, de que horas foi essa abordagem? Por volta das 10, 11 da manhã, não vou saber precisar. E o crime aconteceu por volta das 5h30 daquele dia. Na madrugada. Isso, que ainda está escuro, né? Sim. Então, entre o crime e a tentativa de fuga, 6 horas. Aproximadamente. Aproximadamente, certo. Rafael, tem algo... Perdão, uma pergunta. E a vítima, o senhor conhecia a Marlene? Não conheço. Ela trabalhava num supermercado lá em Paragominas. O senhor recorda? Houve posteriormente. Mas não recorda de ser uma pessoa Não. conhecida, nada disso. Certo. Rafael, tem algo que eu não perguntei que o senhor acha importante acrescentar? Não, mesmo não. Tá certo. Então, muito obrigada e bom dia. Imagina. Sem mais perguntas, essa moça. Quando os senhores fizeram a abordagem do veículo, o senhor falou que desceu primeiro o pai. E o pai já sabia que a polícia estava atrás, já sabia do que se tratava, ele tomou um susto. Por que vocês estão seguindo a gente? Pela atitude dele, ele já esperava ou ele foi surpreendido? Eu acredito que já esperava, sim. Já? Já esperava. Pelo que o senhor se recorda? Sim, pelo que eu recordo e pelo tirocínio policial, né? Que já sabe mais ou menos como é que funcionam as coisas. Quando ele desceu, já sabia mais ou menos que tinha perigo, né? Então, o pai tinha plena consciência, provavelmente, do ato que o filho teria, em tese, se envolvido. Eu acredito que sim. Pois não. Doutores da defesa. Bom dia, senhor. Bom dia. A gente alinha a questão do esclarecimento de alguns pontos importantes, tanto para a defesa quanto para o Conselho de Sentença. Claro. O senhor disse que a abordagem ocorreu já em Aurora do Pará, certo? Correto. Vocês tiveram apoio da equipe de Aurora do Pará, da PM de Aurora do Pará? Doutor, só para o senhor falar próximo do microfone por causa da gravação. O senhor está falando assim, aí não está certo? Vocês tiveram apoio da equipe de Aurora do Pará, ou vocês de Paragominas atuaram sozinhos nessa diligência? Acontece que existe grupos de contatos entre os policiais. E então fomos informados que ele passaria por Aurora. Então nós ficamos lá esperando, aguardando, né, que ele viesse passar. Mas foi basicamente isso. Não viemos de Paragominas até Aurora. Trabalhávamos em Aurora. Vocês trabalhavam em Aurora. Perfeito. Essa informação chegou para vocês. Isso também só para a gente deixar bem claro em relação a vocês pontos.
elas chegaram até vocês via CIOP, que é o canal oficial de comunicação das viaturas, ou chegou por algum outro meio? Como é que chegou essa informação para nós? Ambos os meios. Por conta da relevância, soubemos tanto por vias oficiais como por vias informais também. WhatsApp, essas coisas. Entendi. E aí eu vou fazer agora um ponto que não tem diretamente relação com a situação, mas que é importante ao mesmo tempo. Olha, Você tem quanto tempo de polícia? 7 anos. 7 anos. Desde o primeiro momento que você entrou no uso de informação, o uso da arma, deve ter sido passado para vocês alguns pontos que são importantes em relação ao uso correto e seguro da arma. Existem alguns pontos mais básicos que são universais. Gostaria só que o senhor esclarecesse para vocês de sentença, no uso de uma arma de fogo, qual é o recomendado? Você sabe informar? Porque assim, no curso de formação, desde o primeiro momento que você acessa a arma, você recebe algumas regras básicas de segurança no uso dessa arma. E você pode esclarecer para o conselho de sentença essas regras. Eu não compreendi. No curso de formação, qualquer pessoa que acesse arma, deixa algumas regras básicas de segurança no uso dessa arma para evitar acidente, disparos acidentais, enfim. Isso é universal. Olha, Você pode esclarecer para o conselho de sentença alguma dessas regras que vocês recebem no uso dessa arma para evitar acidente, evitar alguma situação que possa gerar algum ferimento em alguém terceiro? Pode responder. O senhor compreendeu? Bom dia. bom dia. Compreendeu o que ele falou? Entendemos. Olha, doutor, o senhor é o Rafael Souza de Freitas, né? Aqui está com o senhor policial militar e o senhor estava lá no momento da prisão. Me chamo Elisandra, sou advogada do Tiago. O que o colega quis dizer, em outras palavras, é que se tendo visto que o senhor tem 7 anos de carreira policial, o senhor lá no comecinho, curso de formação, depois da aprovação do concurso público, o senhor teve acredito que sim, algum curso de prática, assim, ter algumas técnicas de segurança quanto ao uso da arma? Sim, tivemos. E ele falou se o senhor... Pode citar alguns pontos para você ser básico, para evitar acidente. Bom, o armamento tem que estar sempre mantenido, né, limpo, com as munições também bem acopladas. Eu não entendo exatamente no que isso pode ter. O que nós não estamos entendendo é a relevância disso para os fatos. Que até fica complicado, porque a testemunha ela depõe sobre fatos. E aí ela precisa depor sobre os fatos, né? Não teoria, não é atribuição da testemunha. Ele até está tendo dificuldade de entender a exemplo do juízo. Tendo dificuldade de entender a pergunta. Se vocês puderem ser mais específicos. Certo. Assim, concluindo, a gente queria só ter uma noção das técnicas que são repassadas aos senhores policiais. Sobre... A senhora pode fazer perguntas de forma objetiva. A técnica X, o senhor tem conhecimento como é que ela funciona? A técnica Y, o senhor tem conhecimento como é que ela funciona? De forma bem objetiva, a testemunha pode... Porque existem 3 regras básicas de segurança no uso de arma de fogo para evitar acidente. Regra 1, sempre tratar o armamento como se ele tivesse carregado. Pediu para o senhor... A minha sugestão é que o senhor faça assim. Regra 1, sempre tratar o armamento como se ele tivesse carregado. Regra 2, controle absoluto do cano. E regra 3, dedo fora, sempre dedo fora do gatilho. Se o senhor recebeu esse treinamento, essa orientação, desde que o senhor passou a ter arma no uso da PM. É só isso que eu estava perguntando. Com essa exatidão, eu consigo responder de forma mais clara. Sim, mas são técnicas táticas usadas para que policiais usem, mas no dever. Isso é algo mais próprio à polícia militar. O senhor entende a questão de eu não saber passar, como se tem que ser um policial para que tenha acesso às informações? Entendi. Mas é só para se esclarecer se foi repassada essa informação para vocês em relação a esses 3 pontos básicos que são universal. Sim, mas isso é passado de forma quase que obrigatória, não? Uso de arma. Isso.
Tá certo. Aí das demais perguntas, eu vejo que a promotora já perguntou e o colega aqui quer fazer uma última. Sim. Eu sou Rafael. Bom dia. Bom, Ótimo. só título de esclarecimento. Quem era o oficial do dia? Era o senhor? Ou era o senhor Emerson, que era sargento? Existe toda uma hierarquia. No caso, era o então Cabo Passos, hoje sargento. Ele era o comandante da guarnição. O senhor falou há pouco que o senhor recebeu a informação através do SIOP e do WhatsApp. Correto? É porque o policial que veio antes do senhor, ele informou aqui que a informação foi verificada pelas redes sociais. Não pelo senhor. E logo o WhatsApp, você está numa rede social, não? Mas não houve uma comunicação social. Doutor, entendo. Só queria tirar essa dúvida. Correto. Ou foi pelo senhor ou foi pelas redes sociais? Ambas as situações, tanto por meios informais, pode dizer assim, que é o WhatsApp, essas coisas, quanto por meios formais, que é o CIOP, que trabalha com a Polícia Militar, no caso, nosso superior. Soubemos por ambas as frentes, redes sociais e oficiais. Né? Uma última pergunta. A descrição do carro, que era um Fiat Toro, não é isso? Branco, veio pelo CIOP ou veio pelas redes sociais? Ou por ambos também? Por ambos também. Por ser um caso de relevância, por ser uma cidade muito bem atendida na questão de monitoramento, tanto vias legais como por redes sociais, ficamos sabendo de imediato, logo assim, qualquer coisa. Você trabalhava com o Emerson, que depois, antes de você, nesse dia? Sim. É só para a nível de esclarecimento. O depoimento dele, ele fala que não houve qualquer resistência, inclusive com a parada. E aqui o senhor diz para mim, nos disse que eles só param 2 quilômetros depois. Então a gente sabe realmente porque se ele realmente teve esse percurso aí desses 10 minutos, ou se não teve. O senhor confirma que foi só após 2 quilômetros que eles pararam? Eu não entendo a relevância, mas vou falar o seguinte. Eles pararam logo à frente, mas acredito por questão de tempo, ou não havia acionamento, algo do tipo. Eu vou explicar qual é a relevância. Existem 2 marcos temporais. O marco temporal que a polícia aciona para eles pararem, e um momento em que a polícia aciona e eles não param. O Emerson, que trabalhou com o senhor neste dia, falou que eles logo pararam. Mas eu preciso saber, o senhor confirma que eles só pararam 2 quilômetros após? Excelência, só para efeito de esclarecimento, antes dele responder, nobre colega, quando a senhora perguntou se ele resistiu à prisão, à detenção. Eu acho que pode haver aí uma divergência de interpretação. No momento em que ela não perguntou parada, ela perguntou resistência. Vamos tentar então esclarecer. Ele resistiu à prisão. No meu entender, só para explicar o que eu estou querendo dizer, no meu entender, resistir à prisão seria no momento que tem o contato pessoal com ele. Resistir à parada seria uma outra pergunta. Eu acho que talvez esteja havendo essa divergência por isso. Não sei se é o caso de chamar o Emerson de volta, para que a gente possa perguntar a ele. Mas a pergunta foi feita em outro sentido, do que eu me recordo. Vamos tentar esclarecer, então, esse ponto. Pelo que eu havia compreendido também, não houve resistência em relação à prisão, à detenção. Entretanto, imediatamente, até o comando da Polícia Militar ser ouvido, eu acredito que o carro tenha prosseguido. Prosseguiu. Quando o carro parou, não houve resistência. Foi isso que aconteceu? Exatamente isso. E foi uma perseguição longa que levou 40 minutos ou foi uma perseguição breve de 5 minutos, de 3 minutos, de 4? Um acompanhamento de aproximadamente 4 a 5 minutos. Então, não podemos nem dizer tecnicamente que houve uma perseguição, né? Não. Houve até menos o tempo suficiente para se ouvir o comando e parar. Perfeitamente. Porque perseguição, o carro vai na contramão, passa por cima de calçada, atropela os outros. Consciência que está sendo acompanhado e prende fogo. Ele não foi o caso. Ele tomou ciência que estava sendo acompanhado e parou. Podemos dizer, então, que o carro estava andando
normalmente. Assim que percebeu que estava sendo perseguido pela polícia militar, assim que percebeu que havia uma viatura, o carro encostou. Perfeito. Prontamente. Perfeito. E não houve resistência. Por favor. Doutor. Perfeito. Satisfeito, mas obrigada. Doutores, desejam alguma outra pergunta? Senhores jurados, não havendo manifestação, então, policial Rafael, muito obrigado. Bom dia e um bom trabalho para o senhor. Pois não. Quebrar dessa vez aí. Álvaro para ela. Delegado, o delegado Thiago, vai entrar aqui, você vai colocar. O jurado deseja saber se o acusado no veículo ele estava deixando a cidade onde aconteceram os fatos. Acredito que sim, né? Os fatos se deram em Paragominas. A testemunha pode confirmar ou não. Os fatos se deram em Paragominas. Ele estava saindo da cidade de Paragominas, provavelmente no rumo de Belém. Correto? Correto. É isso mesmo? Em Aurora ele foi interceptado, né? Certo. Em Aurora ele foi interceptado. O caso ocorreu em Paragominas e interceptado em Aurora. De Paragominas ele passou seguindo na BR até Aurora. Correto? Você entendeu? Alguma outra pergunta? Parte do Conselho de Sentença? Não havendo manifestação, então, muito obrigado, policial Rafael Souza de Freitas. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor. Sou eu quem agradece. Só para colocar para o lado da defesa. Então, senhores jurados, nós já está gravando? Nós finalizamos a oitiva das testemunhas que o Ministério Público trouxe, certo? Ouvimos 3 testemunhas. Iniciaremos agora a fase da oitiva das testemunhas de defesa. Tudo bem? Bom dia, senhora. Qual é o seu nome completo? Eu peço que a senhora fale bem alto e com o microfone, assim eu sugiro que faça assim, porque quando a gente fala assim, foge um pouco, por conta da gravação, certo? Então, dona Risoleide Francisca Alves, né? A senhora é parente, amiga ou inimiga do acusado, seu Tiago Nunes Dias? Trabalhava lá e eu conhecia eles. Trabalha com ele? Trabalhava. Então, a senhora trabalhava na loja deles, né? Da família? É. Mas era uma relação, então, meramente profissional, correto? Sim. Em relação à vítima, dona Marleide Franco Barbalho, a senhora conhece? Não. Não é amiga nem inimiga da vítima também. Tudo bem. Então, a senhora vai prestar um depoimento compromissada com a lei, com o dever de dizer a verdade, sob pena do falso testemunho. Se a senhora mentir ou se a senhora esconder a verdade, a senhora pode ser punida pelo falso testemunho. Tudo bem? Testemunha advertida e compromissada está à disposição da defesa e, posteriormente, do Ministério Público. Diana Risoleide, tudo bem? Muito sou advogada de defesa do Thiago. Falando Risoleide, para ser bastante objetivo, a senhora conhece o Thiago há quanto tempo? Tem uns 10, 12 anos. 12 anos. E assim, mais. Perfeito. E a senhora consegue me descrever como é que era o Thiago antes do fato? Se ele apresentava algum tipo de comportamento estranho, algo do tipo? Me descreva aí como é que era o Thiago. Primeiro, o Thiago era uma pessoa boa. Boa porque ele trabalhava lá e ele me tratava muito bem. Tratava meus filhos muito bem. E como patrão, ele era
Ele e a mãe dele era excelente para mim. O Thiago, depois de algum tempo, começou a ter alguma mudança na personalidade dele? Se alguma coisa com que fizesse que o Thiago mudasse o comportamento dele? Quando eu trabalhava lá, em sentido de ter alguns roubos, algumas confusões, eu senti uma diferença sim. Depois do acontecido de roubo, de mexer lá no trabalho onde a gente trabalhava, né? Onde eu trabalhava. E essa mudança aí dele fez. Qual era o comportamento do Thiago? Era uma pessoa que ficava mais temerosa? O que que aconteceu? Qual foi essa mudança do Thiago, efetivamente? Ele ficou mais ausente, né? A mãe dele ficou mais presente. Mas ele andava se envolvendo com muita bebida, né? Assim, as meninas comentavam lá e a gente fazia aquela conversinha, bebida, outras coisas, mas ele ficou até um pouco afastado, começou a mudar. Eu, mais ou menos isso. A senhora trabalhava aonde? Na lanchonete fazendo salgados, Na lanchonete. na cozinha. E alguma vez a senhora presenciou o Thiago armado dentro da lanchonete ou fora da lanchonete? Não, nunca ouvi com armas. Isso não. O Thiago era uma pessoa agressiva? Antes, não. Mas quando ele passou a se envolver com bebida, alguma coisa, ele mudou assim, um pouco o humor dele. Entendeu? Já não tinha mais. Mudou um pouco. Eu vou passar aqui para os colegas para a gente fazer outras perguntas para a senhora. Só um momento. Bom dia, dona Risoleide. Eu sou Elisandra, advogada também da defesa do Tiago. A senhora falou ainda há pouco que quando aconteceu esses infortúnios aí de roubo, subtrações do estabelecimento comercial dele, ele mudou um pouco a personalidade e, consequentemente, se afastou um pouco do trabalho e se envolveu com bebidas alcoólicas e coisas mais. Para ficar bem claro, o que seriam essas coisas mais? Ficou meio abertas, drogas, entendi. E me diga outra situação. Doutora, a senhora me permite fazer só uma parte? Claro. Excelência, no depoimento que a dona Risoleide prestou em fase de juízo, ela disse o seguinte, acerca da relação dela com o Tiago. É como se ele fosse um parente meu, que eu conheço há muitos anos, fazendo salgado para a mãe dele. Eu não impugnei porque eu estava querendo ouvir qual era a relação que ela dizia lá. Então eu peço que conste em ata, ou, enfim, se a gente puder mudar, para que ela seja ouvida como um informante, não como testemunha. De acordo com o que ela disse na outra audiência, porque aqui ela mudou a informação prestada. Doutora, o momento da gente tratar da parte do compromisso legal, ele já passou. Então, nesse momento, a gente pode registrar o protesto de Vossa Excelência. Está registrado já em áudio e vídeo. Entretanto, o momento oportuno, ele passou, certo? E aí, com base Doutora? na preclusão, a gente vai indeferir o pedido e manter o compromisso legal, entretanto, registrando o protesto do Ministério Público. Doutores, tem a palavra. Obrigada, excelência. E outra situação também. Sobre essa mudança de personalidade, dona Risoleide, a senhora teria mais alguma coisa acrescentada dos seus episódios, assim, do que se trataria? Porque, para deixar mais claro para todos, assim como para os jurados, que são os juízes da causa hoje, qual seria essa mudança de personalidade, assim? O que a senhora apreciou? A ausência dele no trabalho, Mas quando ele estava lá com os senhores, ele, tipo assim, passava a noite na rua, bebendo, usando droga, e no outro dia ele ficou mais. Ele não ia muito, no caso, né? Então, quando ele ia, a gente viu uma alteração no olhar, na atitude de corrigir a gente que estava lá trabalhando, esse tipo de coisa.
A senhora sabe me informar se o Thiago, por conta dessa mudança aí de humor, ele passou a ter alguns tipos de episódios de perseguição, achar que estava sendo perseguido, vigiado por alguém, nesse sentido, começou a se tornar uma pessoa mais temerosa? Sim, ele se sentia perseguido. Eu via comentários lá, a gente comentava, ele se sentia perseguido, não sei se por causa da droga, da bebida. Era assim, ficou uma situação meio desconfortável. Então, Tem mais perguntas, Excelência? Muito obrigada, dona Risolete. Doutora promotora? Obrigada, Excelência. Bom dia, Risolete. Tudo bem? bom dia. Risolete, a gente está aqui para tentar entender melhor esse crime que aconteceu no dia 22 de junho de 2019. E eu sei que a senhora não presenciou o crime, a senhora não viu nada, né? Eu queria entender primeiro essa questão da sua relação com a família de Tiago e com o próprio Tiago. Porque na outra audiência, a senhora falou isso que eu disse, né? Como se ele fosse um parente meu, que eu conheço há muitos anos, fazendo salgado para a mãe dele. E aí o juiz lhe perguntou, então a senhora se declara amiga íntima dele? E a senhora respondeu, com certeza, na outra audiência, isso lá em 2019, em outubro de 2019. E eu queria entender por que aqui hoje a senhora disse que não. Porque quando você tem um trabalho onde os patrões são bons com você, te tratam bem, te ajudam até, você tem uma certa consideração. Não é amizade, estar em casa, em churrasquinho, em festa junto. Mas a senhora... Mas eu tinha uma consideração que seja uma amizade. Entendi. Para patrões bons. Entendeu? Então a senhora disse a outros juiz lá que a senhora se considerava amiga íntima dele. Teve dessa parte. Certo. Mas então a senhora confirma que tinha uma relação muito boa com a família e que a senhora tinha, como a senhora mesmo disse agora, uma consideração de amigo. Ser bons patrões para mim. E por que a Eles senhora eram diz aqui hoje que não era amiga dele? Porque eles não são meus amigos de churrasquinho, e sim de ser grata por ter um bom patrão e uma boa patroa. Então a senhora tem uma relação de gratidão com a família dele. Bastante, ó. Porque ele tirou roupa dele para dar para meu filho vestir, que também era usuário de droga. Entendi. Então a relação é de gratidão. Gratidão mesmo aqui. Certo. É bom que a gente já começou a falar da família dele. A senhora era salgadeira lá na loja, é isso? Isso. E os salgados eram vendidos lá. Quantos anos a senhora trabalhou para a família do Tiago, do Tiago? Diárias entre volta ainda uns, acho que 8, 9 anos. Nossa, é bastante tempo, né? Igual o vigilante aqui, fiel, né? Coisa boa. E a senhora conhecia o pai do réu, Francisco? Mais ou menos por quê? Só para eu entender. Ele não vive com a família dele, né? São separados e tudo. E Entendi. E a loja, o Garotão Lanches, é de quem? Quem? Júlia. Que é a mãe do Tiago. Certo. E a senhora tem alguma ideia, assim, ele só tem esse estabelecimento ou tem outros empreendimentos na cidade? Na época a gente fabricava muito salgado. E ele trabalhava na UEPA, eu acho, tá? Era uma cantina que ele colocava salgado. Entendi. Então, além do Garotão Lanches, vocês revendiam salgados. Ele revendia salgados para outros lugares. Entendi. E ele tinha algum outro ponto fixo, algum estabelecimento ou só esse? Não sei se tinha. Não sabe. Certo. E o senhor Francisco, o pai dele, era um homem assim, apesar de ser distante da família, a senhora viu algumas vezes, né? Ele era um homem tranquilo, era um homem sério, trabalhador. Brincalhão. Brincalhão, assim, de chegar tirando onda com todo mundo. Sou boa, dada, assim. Ah, mas era uma pessoa tranquila, um homem sério, porém tranquilo, assim. Leve. Certo. E o Tiago, a senhora sabia se ele tinha alguns apelidos, a forma como ele era chamado pelos amigos? Não. Nenhum apelido ele tinha. Certo. E, deixa eu ver aqui, ele tinha a chave do estabelecimento do Garotão Lanches? Não sei. Não lembro. A esposa dele, a Dailana, trabalhava lá no Garotão Lanches? Nessa época, não.
Ela trabalhou em que momento? Fala. Não lembro. É porque a senhora disse que nessa época não, então me faz entender que em algum momento ela trabalhou lá, da Irlanda, Só depois do homicídio. depois do crime. É isso? Da acusação que estão fazendo contra mim. Certo, entendi. Deixa eu só ver aqui mais algumas perguntas. Só um minutinho, tá, dona Resolver? Tiago tinha um carro? Tinha. A senhora lembra qual era o carro? Não. Certo. A senhora falou que ele mudou de personalidade. Essa mudança foi por conta do consumo de álcool e drogas? Certeza. Com certeza, né? Eu também tenho na minha família, a senhora disse que seu filho também é usuário de drogas, né? Eu tenho na minha família um caso também, realmente é uma mudança muito grande, assim. A senhora sabe o que é que ele consumia? Chegou a ter algum conhecimento? Drogas pesadas mesmo. Drogas pesadas é o quê? Cocaína, heroína, êxtase? Sem te falar, porque como a gente falou, tipo assim, já era para ele muito íntimo. Então, o que a gente ouvia era sussurros, conversas, que ele andava usando muita droga. E bebidas. Bebia muito. Demais. Aí a bebida, sim. Entendi. E sobre essa questão de andar armado, a senhora sabe se ele andava armado? Não, sim. Sabe se a mãe dele andava armada? Claro que não. Certo. Só um minutinho, tá? Que eu estou procurando aqui mais uma informação. A senhora, só para confirmar, sabe se ele tinha algum apelido, alguma coisa entre os amigos? Como ele era chamado? Que eu me lembro agora, não. Não, né? E a senhora Marleide, a senhora conhecia? Leite também não. A vítima, Marleide Franco, Não. que trabalhava no supermercado? Não. Sério. Só um minutinho, tá? A senhora tem alguma noção de quanto era o faturamento mensal do Garotão Lanches? Não, porque eu trabalhava fazendo um salgado lá. Entendi. E quantas pessoas tiravam o sustento lá do Garotão? Era a mãe de Tiago, a família do Tiago, mais alguém, algum irmão, algum parente? Não. Sempre era ajudante. Era eu e mais uma moça fazendo salgados. De funcionária só tinha vocês duas? Lá na cozinha, sim. Certo. Então, além de vocês na cozinha, tinha o pessoal fazendo segurança, limpeza? O meu moço que lavava louça. E garçom, tinha? Que atendia era ele mesmo. Entendi. E depois que Tiago saiu de lá, a esposa dele começou a trabalhar lá, da Irlanda? Ela ficou quanto tempo trabalhando lá? Não sei te falar, porque logo em seguida eu saí e tomar de conta do meu negócio. Ah, que coisa boa. Você virou empreendedora. E a Dailana era tranquila? A Dailana era uma chefe tranquila? Por pouco tempo que eu fiquei lá depois, e ela tomou de conta, era muito sofrimento. Isso eu via. Mas eu não sei, porque eu ficava lá atrás. Na cozinha, né? Certo. E essa questão do Tiago consumir droga e beber muito, isso começou mais ou menos quando? A senhora lembra? Tem um tempo exato. Não Tá tem. bem, então. Muito obrigada, viu, Risolei? Sem mais perguntas dessa vez. Conselho de sentença tem perguntas? Senhora, esses fatos aqui, eles ocorreram em 22 de junho de 2019. Antes dessa data, a senhora ficou sabendo de alguma
confusão ou briga que o Tiago tem se envolvido? Toma o microfone. Não. Não teve conhecimento acerca disso? Não. Não. Tá? Satisfeito? Algum outro questionamento por parte dos senhores jurados? Não havendo manifestação, então, dona Risoleide Francisca Alves, a senhora está liberada. Um bom dia para a senhora. Gravando. Bom dia, senhor. Diga o seu nome completo. Bom dia, Excelência Vitorino Silva do Espírito Santo. Vitorino Silva do Espírito Santo, correto? Tá. Senhor Vitorino, o senhor foi chamado aqui na condição de testemunha desse caso, que apura a morte da dona Marleide Franco Barbalho. Tá? Esses fatos ocorreram no dia 22 de junho de 2019. O acusado nesse processo é o senhor Tiago Nunes Dias. O senhor deseja depor na presença do acusado ou prefere que o acusado aguarde lá fora? Pode ser na presença dele, senhor. Não tem nenhum problema em relação a Não isso. tem problema nenhum. Pois não. Então, o senhor tem algum grau de parentesco, amizade ou inimizade? O senhor é parente, amigo ou inimigo do acusado? Não, não. O senhor é parente, amigo ou inimigo da vítima? Também não. Certo. Então, nessa condição, então, nós vamos ouvi-lo como testemunha compromissada sob as penas de falso testemunho. Tudo bem? Sim. Testemunha advertida e compromissada à disposição das partes. Quero saudar, então, a presença da doutora Sabrina, promotora de justiça aqui da comarca. Doutora, seja sempre bem-vindo. Vossa Excelência é convidada a compor a tribuna do Ministério Público e a mesa dos trabalhos. Da mesma forma, o doutor Tiago, grande delegado aguerrido aqui, superintendente da nossa região. Doutor Tiago, Vossa Excelência também muito bem-vindo, sempre aqui no nosso plenário do júri. Né? Fique à vontade para sentar aqui com a gente. Muitos aqui me conhecem, né? Eu sou promotora de justiça titular de São Miguel do Guamá e desejar um trabalho abençoado para todos. Dizer que a doutora Bianca é uma excelente promotora, muito dedicada, muito estudiosa. Eu tenho certeza, doutora, que fará um excelente trabalho. Obrigada. Sucesso aí e boa sorte. Obrigada. E também o doutor. Testemunha Vitorino Silva do Espírito Santo, advertido e compromissado, está à disposição do Ministério Público e da Defesa. Obrigada, doutor. Bom dia, Vitorino. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Vitorino, para a gente entender melhor a tua vinculação com esse fato, qual é a tua profissão? Eu sou vigilante. E tu já era vigilante em 2019? Sim. Faz quanto tempo que tu é vigilante? 10 anos. Eita, já trabalhou em muitos lugares, né? 10 anos numa empresa só. Numa empresa só, então é fiel. Fiel. E lá em Paragominas, tu presta serviços em quais tipos de estabelecimento? Vários estabelecimentos. Por exemplo? Comércio, residência, Entendi. empresas. Certo. Tu conheces o estabelecimento que o réu é dono? Sei. Qual é o Conheço. nome? Garotão Lanche. A família dele tem outros estabelecimentos em Paragominas ou só esse? Que eu saiba, é só esse lá. Só esse. E ele é gerente, ele trabalha lá? Como é? Não sei informar. Não sabe, né? Certo. E só para a gente entender melhor, porque esse crime não aconteceu aqui, né? Então os jurados também não estão tão familiarizados com a história. O que foi esse crime? O que foi que aconteceu? Onde foi? Que horas foi? Que o senhor se recorda, assim? Não precisa ter o que o senhor viu, mas só dar um panorama de que crime é esse que a gente está julgando aqui hoje. Doutora, pelo que eu posso informar, foi no centro da cidade, fica, tá? Uma das ruas principais da cidade, assim? Fica no centro. Entendi. Então, fica ali no centro, está próximo do Banco do Brasil ali. Certo. E, por coincidência, eu passei lá minutos antes de acontecer o problema. Aí só por isso que eu estou aqui hoje, né? Entendi.
E me diga, esse crime foi um crime de repercussão lá em Paragominas? Quem eram as pessoas envolvidas? O que é que o senhor sabe sobre isso? Repercussão teve, né? Mas as Por pessoas. que teve repercussão? Devido, né, ao fato, né? Mas que fato? É isso que eu tô... Porque, assim, homicídios acontecem muitos, infelizmente, né? No Brasil morrem 60 mil pessoas por ano de arma de fogo. A relevância do que a senhora me perguntou é porque a moça trabalhava numa rede de supermercado muito grande lá na cidade, né? E o réu? O réu, não tem informação do réu. Certo. Ela era o quê nesse supermercado? Segundo informações, ela era gerente lá. Então ela era bem conhecida na cidade. Sim, o supermercado, uma rede de supermercado bem grande, inclusive são vários supermercados em cada bairro lá, né? Ah, entendi. E o réu, que era o proprietário, ele também não era conhecido na cidade? A família dele não era conhecida? Pelo menos do meu conhecimento, não. Entendi. Certo. Então a gente vai falar agora diretamente do que aconteceu no dia 22 de junho de 2019, certo? Eu sei que faz muito tempo, mas eu peço que o senhor recorde. Nesse dia o senhor estava trabalhando à noite? Estava de serviço. Qual era o horário do senhor? Eu me recordo mais ou menos, já era mais de 5h30 da manhã. Não, o seu horário de trabalho nesse dia. Eu pego 6 da tarde e largo 6 da manhã do outro dia. De 18 às 6 horas. E Então, quando o crime aconteceu, o senhor ainda estava de serviço. estava de serviço. Então, eu peço que o senhor me conte o que é que aconteceu nesse dia, que aí, se eu tiver necessidade, eu vou lhe interromper para fazer alguns esclarecimentos, certo? Igual eu falei, eu passei minutos antes de acontecer né, o fato, né, que hoje lá. Certo. O senhor passou minutos antes onde? Onde era que o senhor Lá passou? próximo de onde aconteceu o homicídio. E o que é que o senhor viu quando o senhor passou lá? Não vi nada. O senhor não encontrou o réu lá? Não, só encontrei o réu. Certo. Então é isso. O senhor passou lá no local onde aconteceu o crime. Sim, sim. E o senhor viu o senhor Tiago. E ele lá. E como é que ele estava? No dia que eu passei lá, ele estava com a porta de enrolar da lanchonete, né? Um pouquinho baixado, mais ou menos. Então ele tinha a chave da lanchonete. Estava aberto. Certo. E ele estava lá na frente. Aí eu parei e perguntei se tinha sido arrombamento. Entendi. Aí ele falou, não, não foi arrombamento, não. Aí eu só dei um joinha e fui embora. O senhor conversou com ele? Perguntei se tinha sido arrombamento, apenas isso. O senhor estava de moto ou estava andando? Estava de moto. E qual era o carro que ele estava? Não me recordo do carro. É um carro preto? Não me recordo. Um Gol? Não me recordo. Um Palio? Também não me recordo. Mas era um carro, ele estava de carro. Tinha um carro Parado em frente à na lanchonete. lanchonete. Certo. E aí essa conversa dos senhores durou o quê? Uns 30 segundos? Por aí. Certo. Foi só o tempo de perguntar se tinha sido arrombamento e mais nada. E aí, diga. Aí ele falou que não foi arrombamento. Aí eu peguei e segui Foi viagem para o seu posto. do meu posto. E aí, o que é que acontece depois? Depois, quando eu cheguei em casa, né, que eu fui abrir minha rede social, eu vi já o comentário, né, do acontecido lá. Entendi. Quando o senhor conversou com o Tiago, o senhor viu se ele estava armado? Seu Thiago, armado, mas ele estava bem, né, bebido, né, estava bastante bebido. Certo. O senhor viu se ele estava portando uma arma de fogo por inox metálica? Por inox? Metal. Olha, eu tive conhecimento dele estar armado porque mostraram um vídeo de uma família. Porque no depoimento policial dele, ele disse que viu. Então, eu queria perguntar a ele se ele realmente viu. Eu lhe entendo, doutora, mas ele já tinha respondido que ele não sabia. Certo, tudo bem. Então, excelência, eu peço autorização para mostrar o depoimento que ele deu em sede policial a ele. A senhora vai da seguinte forma, doutora. A senhora leu um trecho do depoimento e pergunta se ele confirma isso ou não. Certo. Porque se ele fizer de forma genérica, aí Certo. a jurisprudência tem proibido isso. Mas a senhora pode confirmar trechos. Pelo amor de Ou não? antes dela prosseguir, da doutora, a mesma situação se aplica para a questão do carro. Ela começou falando o modelo específico, depois disse a cor. Como ele não sabe ou ele não lembra, ela foi dando palpite. Senhora. Ela está induzindo a testemunha. Doutora, a palavra está com o Ministério Público, aí se Vossas Excelências tiverem alguma impugnação, Para vai fazer conseguir de novo. mais rápido o induzimento. Tá. Qual é o induzimento? De resposta da testemunha Vitorino do carro. E a questão da arma, que ela fica dizendo cor, modelo, tamanho. Só consignar em ata, a defesa protesta alegando que houve
induzimento de respostas por parte do Ministério Público, que se encontra devidamente gravado em áudio e vídeo, vírgula, não vislumbrando o juízo qualquer tipo de conduta do Ministério Público nesse sentido. Doutora Bianca tem a palavra. Obrigada, Excelência. Vitorino, no teu depoimento, vou colocar entre aspas exatamente o que tu dissesses na polícia. Apareceu no dia 30 de junho de 2019, perante, deixa eu ver quem foi, perante uma escrivã de polícia, aí tu disseste o seguinte, agora entre aspas. Se os doutores quiserem acompanhar, é o ID 452-902-85, página 2. Disseste o seguinte, que após verificar a ocorrência, retornava para o ponto de apoio, que entre 5 e 5 e meia da manhã, não sabendo precisar o horário, veio pela Travessa Estado do Pará, momento em que avistou um homem de pé no meio da rua, com um copo de bebida na mão, que o homem estava próximo a um veículo Gol, de cor preta, que o depoente viu que a porta da lanchonete, o garotão, estava entreaberta, motivo pelo qual retornou para verificar a situação. E, quando retornou, se deu conta que o homem parado no meio da rua era o proprietário da lanchonete, o nacional Tiago Nunes Dias. E o depoente parou e conversou com o Tiago, questionando se havia algo de errado na lanchonete. E o depoente questionou a Tiago se houve algum arrombamento na lanchonete. E Tiago respondeu negativamente. E Tiago, ao responder, levantou a blusa, mostrando uma arma de fogo que estava na cintura. Que o depoente viu a arma de fogo, que a arma era de cor inox, que acredita que a arma de fogo se tratava de uma pistola, contudo não sabe especificar o modelo. O senhor confirma que o senhor disse isso na polícia no dia 30 de junho de 2019? Doutora, eu não me recordo. O senhor não recorda de ter dito isso na polícia? Tá certo, então. Tem mais perguntas, Excelência? Obrigada. Doutoras da defesa tem a palavra. Obrigada, Excelência. A defesa não tem perguntas. Está satisfeita com o depoimento. Muito obrigada. Quero também cumprimentar a presença da delegada Sebastiana. Doutora, seja sempre bem-vinda, tá? Delegada de Pirituia. Algum dos senhores jurados deseja reperguntar testemunho? Não havendo manifestação, então, muito obrigado, senhor Vitorino Silva do Espírito Santo. O senhor está liberado. Bom dia. Vamos, então, finalizadas a oitiva das testemunhas do Ministério Público, passamos, então,